Companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas, nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015 e editada pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 26, em que prosseguiremos no estudo do capítulo 7 do livro, que se intitula Socorro Espiritual. E para um melhor entendimento deste capítulo, nós dividimos este capítulo em 3 partes. E nesta oportunidade, veremos a terceira parte, características do atendimento espiritual. Dessa forma, confiantes em Cristo, vamos à análise do nosso encontro. Nós estamos indo de uma reunião mediúnica em que nosso irmão doutrinador está acontecendo a comunicação e o nosso irmão doutrinador acaba de emitir uma oração e um passe sobre o irmão comunicante. O visitante chorava. Via-se, porém, com clareza que não eram as palavras a força que o convencia, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas. Nós sabemos que muitas coisas são importantes numa comunicação mediúnica. Uma oração objetiva, uma oração que envolva nosso irmão sofredor, o passe, transmitindo a ele energias positivas para que ele tenha possibilidades de fazer suas comparações entre o seu mundo de sofrimento com o mundo, com o ambiente onde ele se encontra, ali na mediúnica. As palavras, né, que envolvam o irmão, as palavras que ajudem ele se sentir abrigado, o acolhimento, do qual ele não seja apenas visto como um irmão sofredor, mas principalmente como irmão em Cristo, como filho de Deus, e a compreensão por parte de quem o recebe, por parte dos doutrinadores, por parte dos médiuns, a compreensão sobre a situação do irmão, em saber que muitas vezes o seu sofrimento, as suas ideias, limitam, né, os seus sentimentos. Então, nós temos que ter compreensão para com esse irmão. E sabemos que tudo isso são tijolos no arcabouço da estrutura do amparo espiritual. Mas se não tiver o sentimento puro e desinteressado como alicerce de tudo isso, o trabalho fica mais complicado. Então, junto à oração, passe, palavras, acolhimento, compreensão, há necessidade por parte dos trabalhadores encarnados, o desenvolvimento do sentimento puro, desinteressado, que apenas envolva o irmão para que ele venha a ser socorrido. E aí vai ocorrer um amparo espiritual de qualidade. Raul Silva era o dirigente da reunião mediúnica e também um doutrinador que estava conversando com o irmão comunicante. Raul Silva, sob a destra radiosa de Clementino, afigurava-se luz areolado de intensa luz. Ó Deus, o que se passa comigo? Conseguiu gritar Libório em lágrimas. Este é um momento muito importante na reunião mediúnica, quando o irmão comunicante, né, que vem trazendo consigo suas dores, seus sofrimentos, as suas ideias, pensamentos que o fixam naquela angústia, nesse momento, após o passe, a aplicação do passe, após o acolhimento do irmão, após a oração,
pedindo intercessão por ele, esse momento é aquele em que essas ideias, pensamentos começam a ser diminuídas, começam a perder o valor para aquele irmão, né? E abre espaço em sua mente para o socorro, abre espaço em sua mente para o amparo espiritual. É a partir desse momento que aquele irmão que antes estava rejeitando, que estava avesso ao socorro, ele passa a distinguir uma nova natureza, um novo ambiente, e aí se abre seu coração, abre sua mente, abre seu pensamento para receber o socorro. É aí, nesse momento que a gente começa a conquistar de verdade o irmão sofredor. O irmão Clementino é o mentor espiritual daquela reunião e que está dirigindo aquele socorro. O irmão Clementino fez breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça que me pareceu uma tela de gás finíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado, aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Essa leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil é que nós costumeiramente chamamos de ectoplasma, material que é fornecido pelos médiuns encarnados. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante: Lembre-se, meu amigo, lembre-se. Faça um apelo à memória. Veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos. De imediato, como se tivesse a atenção compulsoriamente atraída para a tela, o visitante fixou-a, e desde esse momento, vimos com assombro que o retângulo sensibilizado exibia variadas cenas que o próprio Libório era o principal protagonista. Recebendo-as mentalmente, Raul Silva passou a descrevê-las. Observe, meu amigo. É noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chama-o à cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausto. Você é o filho que lhe resta, derradeira esperança de fragelada vida, único arrimo. A pobre sente-se morrer, a dispneia martiriza, e o distúrbio cardíaco pressagiando o fim do corpo tem medo. Declara-se receosa da solidão, de vez que é sábado carnavalesco, e os vizinhos se ausentaram na direção de centros festivos. Parece uma criança atemorizada. Contempla-o, ansiosa, e roga-lhe que fique. Você responde que sairá tão somente por alguns minutos, o bastante para trazer-lhe a medicação necessária. Em seguida, avança rápido para uma gaveta situada em um aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe. Algumas centenas de cruzeiros com que você se julga habilitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais do seu lar abeiram-se de você, implorando socorro em favor do doente, quase moribundo, mas você se mostra impermeável a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas e enferma e sai para a rua, em plena via pública, e manda seus indesejáveis companheiros desencarnados com os quais se afina. Entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta
ou prazer. Por 3 dias e 4 noites consecutivos, entrega-se à loucura, no esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira, você volta estafado e semi-inconsciente. A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida. O corpo exige descanso depois da louca folia. A fadiga surge insopitável. Desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o coração. Na manhã clara de sol, um rabecão leva-o ao necrotério, como sempre suicida. Vejam, meus irmãos, que o quadro da situação de desencarne do irmão sofredor é terrível, é muito pesado. Percebe-se que a responsabilidade dele, a responsabilidade espiritual dele, é muito grande sobre todos aqueles acontecimentos. Afinal, ele omitiu o amparo à mãe idosa, já próxima aos estertores de sua morte, e ainda desviou dela, extraiu dela os seus haveres econômicos, né? E, por fim, deu-se a sair na noite carnavalesca e promoveu o descaso para com a própria vida, porque ele, cansado, envolvido pelo álcool, ele ligou o gás que seria para aquecer o chuveiro, mas ali ele dormiu e, envolvido pelos gases tóxicos do gás, ele acabou perdendo a própria vida. Essa situação foi dramática, mas percebam que a revelação conduzida pelo dirigente, ela foi bem cuidadosa. Apesar dela ter sido minuciosa, ela foi bem cuidadosa. Ela foi bem assim leve. Foi uma narrativa em que foi conduzindo o irmão sem trazer para ele mais dor, mais culpa do que aquele que ele já sentia. Sem cobranças nas colocações, sem adjetivações, sem taxações, sem culpabilização do irmão, demonstrando a verdade, sem a prepotência por parte do nosso irmão dirigente, sem a cobrança, sem apontar o dedo por parte de nosso dirigente. Veja a importância dessa revelação, porque a verdade nesse quadro, a verdade dessa situação, apesar de ser uma situação muito dramática, muito drástica, a verdade foi estabelecida, foi colocada para o irmão, mas que não exagerou na realidade, nem tornando ela mais drástica do que ela já era, nem passando pano nas ações que o irmão cometeu. Foi uma verdade que foi estabelecida, mas que não foi de forma agressiva, né? Até porque a verdade, por si só, já era uma realidade muito pesada, muito agressiva. Mas o comentário, a narrativa por parte do nosso irmão doutrinador, não foi agressivo. Foi uma verdade que restringiu-se apenas a ser reveladora, a demonstrar aquilo que aconteceu. E, nessa narrativa, foi uma narrativa que foi compreensiva, tanto por parte do irmão sofredor, que já envolvido pela oração, já envolvido pelos passos, conseguiu é, conhecer o quadro, a parte que ele não conhecia ainda, porque ele apenas saiu de casa, né? Mas desconheceu o socorro que ele omitiu para a mãe e também não conhecia ainda que ele estava desencarnado por causa do seu cansaço, por causa da apreensão do álcool. E também foi uma verdade bem objetiva, retratou apenas aquilo que era necessário para
proporcionar ao irmão o socorro para qual ele foi levado. E por isso podemos dizer que essa verdade foi revelada pelo nosso irmão dirigente foi uma verdade caridosa, que ele envolveu-se do evangelho, envolveu do sentimento de ajuda a ser dado a ele. Nessa altura, o interlocutor, como se voltasse de um pesadelo, bradou desesperado: Ó, esta é a verdade, a verdade. Onde está minha casa? Sara, Sara, quero minha mãe, minha mãe. Sara é a irmã pela qual ele nutriu uma paixão que estava sintonizado e que ocasionou a obsessão da qual estava sendo agora tratado. Acalme-se, recomendou Raul, compadecido. Nunca nos faltará o socorro divino. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com seus olhos da carne, e sua genitora de outras esferas lhe estende os braços amorosos e santificantes. Vejam o cuidado com que o irmão Raul Silva revelou para ele que ele estava desencarnado, que ele estava morto. Não disse: você morreu! Não foi assim. Seu lar, meu amigo, cerrou-se com seus olhos de carne, uma forma bem caridosa, bem compreensiva de revelar ao irmão que ele não estava mais no plano físico. O comunicante vencido caiu em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização espiritual próxima. Irmão emocionado, né, caiu em si, e aí a primeira fase do socorro, né, estava feita. Aquele irmão já se encontrava conquistado. Libório, com fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia a posição normal de encarnada, né? O seu espírito aproxima-se de seu próprio corpo e a senhora-se conscientemente de tudo que se passa. E porque a tela regressasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Que função desempenhava aquele retângulo que eu ainda não conhecia? Que cenas eram aquelas que se havia desdobrado céleres sobre a nossa admiração? Porque foi projetado naquela tela todo o quadro que encaminhou aquele irmão para o atual plano de sofrimento em que ele se encontrava. Aquele aparelho, informou Aulus, gentil. Aulus é o irmão que é o orientador do, dos irmãos André Luiz e Hilário, os quais estão fazendo esse estudo para nós. Aquele aparelho é um condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, no caso, o irmão Raul Silva, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, exclamou Hilário, sob forte impressão. Nada de espanto, alegou o orientador. O hóspede espiritual apenas contempla os reflexos da mente de si mesmo, a maneira da pessoa que se examina através de um espelho. Mas se estamos à frente de um condensador de forças, considerei, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Exato, confirmou o assistente. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmãos que ainda se encontram semimaterializados nas faixas vibratórias da experiência física. Ou seja,
À medida que os irmãos trabalhadores encarnados daquele grupo mediúnico se concentram, se impõem em oração, demandam seu esforço no objetivo do trabalho e assim se sintonizam na mesma corrente de amor, na mesma corrente de fé, na mesma corrente de prece, eles começam a projetar ao redor de si o ectoplasma, o material ectoplasmático, as energias ectoplásmicas, que são então endereçadas ao irmão sofredor, ao irmão desencarnado, que apesar de suas ideias, sofrimento, diante daquele ectoplasma, ele começa a perceber a diferença entre a situação espiritual em que ele se encontra e as energias kármicas, ectoplásmicas, advindas do irmão. Isso vai permitir a ele um contrabalanço, uma compreensão, uma análise de sua situação e vai nos facilitar o socorro espiritual. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. E aí está, então, a importância dos irmãos dos irmãos encarnados dentro de uma reunião mediúnica estarem demandados, concentrados, em total esforço para o trabalho que ali se realiza. Nada de estar dentro de uma reunião mediúnica pensando em novela, pensando no marido, pensando no serviço, pensando no namorado, no namorado, pensando aqui. A reunião mediúnica, o pensamento deve estar envolvido simplesmente, tão somente, no trabalho a ser desenvolvido. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascidos nas viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão de luz. Levava-nos o assunto a diferentes inquirições, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a pedir-nos silêncio e atenção. Então é isso. Chegamos ao final desse nosso encontro. E se vocês gostaram da nossa análise, divulguem, compartilhem, enviem sugestões, nos ajudem a aprimorar o nosso estudo para que cada vez mais sejamos beneficiados por essa corrente de amor e de paz. Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês no próximo encontro, em que nós iniciaremos o estudo do capítulo 8º do livro, cujo capítulo se intitula Psicofonia Sonambúlica. Fiquemos todos nós com Deus, mas não se esqueçam, as energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto de companheiros encarnados, em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Que Jesus os abençoe.